Bem-vindo ao canal Focados no Cristianismo. Neste vídeo vamos estar contando para vocês sobre a vida do primeiro apóstolo de Jesus Cristo, nomeado por ele como Pedro. Quem foi Pedro? Pedro, originalmente chamado Simão, era filho de Jonas, ou João, e irmão de André. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, uma região ao norte de Israel. Antes de seguir Jesus, Pedro e André eram pescadores no mar da Galileia e trabalhavam junto com Tiago e João, filhos de Zebedeu. André, seu irmão, encontrou Jesus e comentou com Pedro a seu respeito. Simão quis conhecer Jesus, e este o elegeu como um de seus escolhidos. Jesus deu a Simão o nome de Pedro, Kéfas em aramaico, Petros em grego, que significa rocha. Jesus disse: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus capítulo 16, versículo 18. Este nome simbolizava a futura liderança de Pedro na igreja cristã. Pedro foi chamado por Jesus para ser um de seus discípulos enquanto ele pescava. Jesus disse a ele e a André: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19. Pedro imediatamente deixou suas redes e seguiu Jesus. Ao falar que seriam pescadores de homens, Jesus se referiu a eles como pessoas que iriam trazer outros para o catolicismo. Acontecimentos na vida de Pedro. Pedro foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, junto com Tiago e João. Ele testemunhou muitos dos eventos mais significativos da vida de Jesus, incluindo a transfiguração no Monte Tabor. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor é um evento narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, no qual Jesus revela sua glória divina a 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A visão de Mateus é vista da seguinte forma. Mateus capítulo 17, versículo 1 até 8. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro disse a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz da nuvem disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no." Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se. Não tenham medo." E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Outro evento testemunhado por Pedro foi a agonia no jardim do Getsêmani, que foi um momento significativo porque mostra a profunda angústia e sofrimento de Jesus enquanto ele se prepara para enfrentar sua paixão e morte. A visão de Mateus é vista da seguinte forma. Mateus capítulo 26, versículo 36 até 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou ele a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltando aos discípulos, disse-lhes: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai."
Pedro é conhecido por sua confissão de fé quando declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus capítulo 16 versículo 16. No entanto, ele também mostrou fraqueza. Durante a prisão de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes antes do amanhecer, como Jesus havia predito. Lucas capítulo 22 versículos 61 ao 62. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro ao perguntar-lhe 3 vezes: Você me ama? E ordenou-lhe: Cuide das minhas ovelhas. João capítulo 21 versículo 15 ao 17. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança na igreja primitiva. Ele pregou no dia de Pentecostes, onde cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, Atos 2. Ele também foi um dos principais líderes no Concílio de Jerusalém, que discutiu a inclusão dos gentios na igreja, Atos 15. Alguns milagres realizados por Pedro. Cura de um aleijado de nascença. Atos capítulo 3 versículo 1 ao 10. Pedro e João estavam indo ao templo para orar quando encontraram um homem que era aleijado de nascença, pedindo esmolas. Pedro disse ao homem que não tinha prata nem ouro, mas ordenou-lhe, em nome de Jesus Cristo, que se levantasse e andasse. Imediatamente, o homem foi curado e começou a andar, pular e louvar a Deus. Cura de Enéas. Atos capítulo 9 versículo 32 ao 35. Pedro visitou os santos em Lida e encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico e acamado havia 8 anos. Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume a sua cama. Enéas foi curado imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ressurreição de Tabita, Dorcas. Atos capítulo 9 versículo 36 ao 42. Em Jope, uma discípula chamada Tabita, em grego, Dorcas, ficou doente e morreu. Os discípulos, sabendo que Pedro estava perto, em Lida, enviaram-lhe 2 homens para pedir que viesse sem demora. Pedro chegou, orou e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Pedro a deu pela mão e a levantou. Este milagre levou muitos a crerem no Senhor. Cura através da sombra de Pedro. Atos capítulo 5 versículo 12 ao 16. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Muitos trouxeram doentes para as ruas, colocando-os em maçãs e camas, na esperança de que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre alguns deles. As pessoas também vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo seus doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Libertação de Pedro da prisão. Atos capítulo 12 versículo 1 ao 11. Embora não seja um milagre realizado diretamente por Pedro, sua libertação miraculosa da prisão é um evento significativo. O rei Herodes prendeu Pedro, mas durante a noite, um anjo do Senhor apareceu, e uma luz brilhou na cela. O anjo acordou Pedro, dizendo-lhe para se levantar rapidamente. As correntes caíram de seus pulsos, e o anjo o guiou para fora da prisão. Pedro inicialmente pensou que estava vendo uma visão, mas percebeu que era real quando estava fora e livre. Escritos. Pedro é tradicionalmente considerado o autor de 2 epístolas no Novo Testamento, Pedro 1 e Pedro 2. Essas cartas foram escritas para encorajar e instruir os cristãos dispersos e enfrentando perseguições. Pedro 1. Provavelmente escrito entre 60 e 65 d.C., durante o período de perseguição aos cristãos, possivelmente sob o imperador Nero. Tinha como destinatário cristãos dispersos em várias províncias da Ásia Menor, atual Turquia. Seu propósito era encorajar e fortalecer os cristãos que estavam enfrentando perseguições e sofrimentos. Pedro 2. Provavelmente escrito entre 65 e 68 d.C., pouco antes da morte de Pedro. Seus destinatários eram comunidades cristãs em geral, sem uma designação específica de local. Seu propósito era alertar contra falsos mestres e fortalecer a fé dos crentes na verdade do Evangelho. Alguns estudiosos duvidam de Pedro 2 ter sido feito por Pedro, pois existem alguns argumentos que contrariam isso, porém outros que favorecem. Temos, por exemplo, argumento a favor.
A carta se identifica como sendo de Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro 2 capítulo 1 versículo 1. Isso sugere uma autoria direta pelo apóstolo Pedro. Argumento contra. A escrita de Pedro 2 é significativamente diferente de Pedro 1 em termos de estilo e vocabulário. Alguns estudiosos argumentam que isso indica autores diferentes. Martírio. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, porque não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seu túmulo está tradicionalmente localizado sob a Basílica de São Pedro no Vaticano. Legado. Pedro é reverenciado como o primeiro Papa pela Igreja Católica Romana. Sua liderança e exemplo de fé e arrependimento são celebrados em toda a cristandade. Ele é frequentemente retratado segurando as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade dada a ele por Jesus. Mateus capítulo 16 versículo 19. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter ajudado a aumentar seu entendimento sobre Pedro, o primeiro apóstolo de Jesus Cristo. Fique atento no canal que logo lançaremos sobre a vida de outros apóstolos. Deixe o like, se inscreva e Deus abençoe.